E aí, tudo bem? Você já ouviu falar sobre a equação reduzida da reta? Então não saia daí que depois da vinheta eu vou falar sobre esse assunto. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, falar um pouco aqui sobre a equação reduzida da reta, certo? Então, para isso a gente vai considerar uma reta, né? Essa reta que está desenhada aqui no nosso gráfico, ok? E aí a gente vai considerar um ponto aqui, né? Sobre essa reta, eu vou chamar de ponto P, né? Com suas coordenadas x e y, beleza? E aí eu vou considerar esse outro ponto aqui, ó, certo? Esse ponto aqui, né? A gente pode chamar ele de uma letra qualquer aqui, por exemplo, ponto A, ok? Então, ele tem coordenadas 0 e n, certo? Coordenada x dele é 0 e a coordenada y dele é um valor qualquer aqui, um número real aqui, certo? De modo que esse n ele pertence a um número real. A gente vai ver o seguinte, essa reta ela forma com o eixo x, ó, o ângulo alfa, não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a projeção aqui, né? A projeção desse ponto A até ele interceptar essa outra projeção de P aqui, né? Que é a abscissa de P aqui. Ó, então, essa vai ser uma projeção que é paralela ao eixo X, certo? Como ela é paralela ao eixo X, aqui, ó, nesse pontozinho aqui, que eu vou chamar de ponto, sei lá, ponto Q, né? Ela vai formar 90 graus com essa projeção aqui. Beleza, não é isso? A gente vai ver o seguinte, esse ângulo que é formado aqui é o mesmo ângulo alfa, certo? Por quê? Porque essa projeção ela é paralela ao eixo x. Então, retas paralelas cortadas por uma reta transversal, certo? Pelo teorema de Thales aqui, a gente vê que esses ângulos são ângulos correspondentes, então eles são iguais. Beleza, não é isso? Agora, o que a gente pode fazer, né, para determinar essa equação reduzida? Onde a gente quer chegar nessa equação reduzida? A gente sabe o seguinte, que o meu m, não é isso? Que é o coeficiente angular da reta, e aí a gente já falou disso em outras aulas. Se você não assistiu, vou deixar o cardzinho aparecendo lá em cima para você ser direcionado para o vídeo, né? Onde eu falo sobre coeficiente angular da reta. Não é isso? Ela é dada por tangente de alfa. Beleza, não é isso? E mais, isso daqui é calculado como sendo a variação em y sobre a variação em x. Ok? Então, ó, reescrevendo isso daqui, a gente pode calcular esse m, né, nesse caso aqui, da seguinte maneira. A variação em y, né, é esse tamanhozinho aqui, ó. Só que a gente vê que esse tamanho de P até Q é esse mesmo tamanho aqui, ó. Não é verdade? Então, como é que vai ficar essa variação aqui, ó? Como é que eu posso calcular essa variação aqui, ó? Y menos n, não é isso? Que ele está exatamente em cima do eixo y. Ó. Então, isso daqui pode ser dado por y menos n. Beleza, agora a variação em x. A variação em x é esse tamanhozinho aqui, ó. Então é esse mesmo tamanho, né? De P até o ponto, ou melhor, de Q até o ponto A aqui, ó. É esse mesmo tamanho de x aqui, ó, até esse pontozinho aqui, ó, que é justamente a origem do nosso plano cartesiano. Então isso daqui vai ser dado por x menos 0. Beleza? Continuando, a gente tem o seguinte, que m é igual a, em cima vai ficar y menos n mesmo, né? Eu não tenho os valores deles, eu não posso fazer essa operação por enquanto. Então, aqui, ó, x menos 0, o resultado aqui vai dar x. Belezinha isso, né? Aplicando meio por extremos aqui, ó, aplicando o produto do meio igual ao produto dos extremos, vai ficar o seguinte, 1 vezes y menos n dá y menos n, igual a m vezes x vai dar m vezes x. Beleza? Agora eu vou pegar esse menos n aqui e vou jogar para depois do sinal de igual, só que como ele está negativo, vai passar a ser positivo. Então vai ficar ó, y igual a mx mais n, beleza? Então isso daqui, essa forma aqui, esse formato de equação, é o que nós chamamos de equação reduzida, certo? É quando a gente diz o seguinte, que a equação ela está na sua forma reduzida. Ok? E aí vale só a gente fazer algumas observações aqui. Ó. Por exemplo, esse m, né, a gente já viu, ele é o coeficiente angular da reta, não é isso? Que é obtido através da tangente de alfa. Beleza? Isso, né?
Então, o m é o nosso coeficiente angular e é obtido através da tangente de alfa. Esse n, ele é o meu coeficiente linear da reta, certo? É chamado coeficiente linear. Esse n, ele é nada mais, nada menos do que a interseção da reta com o eixo y, certo? Então, esse n aqui é justamente o ponto onde a reta toca o eixo y. Então, por exemplo, se a gente tiver, né, fazer aqui tortinho, mas dá para fazer. Nosso gráfico, por exemplo, x, y. Eu tenho essa reta aqui. Vamos supor que essa reta ela toca aqui o y exatamente no 5, por exemplo. Então, o n da equação reduzida da reta aqui seria um 5. Tranquilo nessa parte? E aí a gente tem dois casos a considerar aqui, ó, né? Nesse primeiro caso aqui vai acontecer o seguinte, é quando o alfa, né, esse ângulo aqui, ele é igual a 0 grau. E aí a gente tem que a tangente de 0 grau é igual a 0. Então, essa reta aqui, né, ela é uma reta que é paralela ao eixo x, né, e ela passa exatamente nesse pontinho aqui, que é justamente o n. Beleza? A gente fica com uma reta aqui, que é y igual a n. Tranquilo, né? Esse outro caso é quando ela formar 90 graus aqui, certo? E aí o alfa, nesse caso aqui, vai ser 90 graus. Então, nesse caso, a gente diz que a tangente de 90 ela não se define, não existe essa tangente de 90 graus, certo? Então, a reta ela vai ficar dessa maneira aqui. Nesse caso, é impossível determinar aqui a equação na sua forma reduzida, porque não vai ter como determinar quem é o m da equação. Beleza, né? Então, vamos ver um exemplo aqui como é que a gente pode aplicar. Por exemplo, eu quero determinar a equação reduzida da reta, né, que passa, no caso essa reta aqui, vamos supor aqui que ela mede 60 graus, ele tem esse ângulo a 60 graus, e ela bate aqui, vamos supor, no 3. Não é isso? Então, o que a gente tem que determinar? O que a gente tem que saber primeiro? A gente tem que saber alguns ângulos que são conhecidos como ângulos notáveis, certo? Quem são esses ângulos notáveis? Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Ó, esses três ângulos aqui, a tangente deles ela é conhecida, certo? Então, qual é a tangente de cada ângulo desse aqui? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1, beleza? E a tangente de 60 é raiz de 3, ok? Então, eu vou deixar um cardzinho lá em cima aqui também, para você ser direcionado para um vídeo onde eu falo sobre esses ângulos notáveis. Beleza? Um vídeo sobre trigonometria, onde a gente fala um pouco sobre esses ângulos notáveis e eu dou alguns valores para eles lá, né? Então, a gente tem valores para seno, cosseno e tangente, mas no caso em especial aqui, a gente só vai precisar da tangente. Beleza, né? Então, nesse caso, eu já sei que a reta, ou melhor, a equação reduzida da reta ela é mx mais n. O n eu sei que é o coeficiente linear, é onde ela bate no y, não é? Então, o n eu já sei que é 3. E o m? O m é a tangente de 60, não é isso? Então, vai ser quem? Raiz de 3. Como é que vai ficar a equação dessa reta aqui? A equação dessa reta ela vai ser raiz de 3, né, que é a tangente de 60, vezes x mais 3. Então, essa é a equação reduzida dessa reta aqui em questão. Beleza? Se eu tiver a equação geral, presta atenção que isso aqui é importante. Se eu tiver a equação geral, né, de uma reta, eu posso determinar a sua equação reduzida. Como? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a equação geral, né, e vou dividir todo mundo aqui por b. Certo? Vocês já vão entender o porquê que é por b. Dividir o zero também por b. Beleza. Quando eu for dividir isso aqui por b, vai ficar da seguinte maneira. Ó. A sobre b que multiplica x, a sobre b vezes x, mais esse b dividido por b dá 1, não é? 1y. 1 vezes y dá y. Mais c sobre b igual 0 dividido por qualquer número aqui dá igual a 0. Não é verdade? Agora, quando eu quero na forma da equação reduzida, eu tenho que isolar esse y. Né? Então, eu vou passar esse valor aqui e esse valor aqui tudo para o segundo membro. Como eles estão positivos, vão ficar negativos. Né? Isso vai ficar assim, ó, y igual menos
A sobre B que multiplica X menos C sobre B, beleza? E aí a gente tem o seguinte, pessoal, esse menos A sobre B e esse menos C sobre B é justamente o meu M e o meu N da equação. Por quê? A, B e C aqui, no caso da equação geral, são números reais. Então, quando eu faço A dividido por B, vai dar um número real qualquer, que aí a gente vai convencionar que é o nosso coeficiente angular. Quando eu faço C sobre B, né, deixa eu só melhorar isso daqui. Ó. A gente vai tomar o seguinte, que o M, né, o coeficiente angular da reta, é menos A sobre B. E o N é menos C sobre B. Aqui vão ser números reais quaisquer. Não é isso? Então, quando eu dividir, o resultado também vai dar um número real qualquer. Certo? Então, vai ficar y igual a mx mais n. Né? E a gente obtém essa equação geral. Vamos pegar um exemplo com números. Então, por exemplo, obter a equação reduzida da reta. Então, perceba, aqui a equação está na sua forma geral, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Vou só repetir ela aqui. Ó. 6x menos 2y mais 5 igual a 0. Então, para obter a equação na sua forma reduzida, eu vou dividir todo mundo por quem? Que eu vou dividir todo mundo? Pelo valor do b. Não é? No caso aqui vai ser por menos 2. Ó. Por menos 2, por menos 2, por menos 2 e por menos 2. Você pega o coeficiente de b e divide todo mundo. Certo? Presta atenção que tem que dividir todo mundo, que é para não alterar o valor da equação aqui. Beleza? Aí você vai fazer as divisões. Ó. Então, aqui, 6 dividido por menos 2 dá menos 3, né? Vai ficar menos 3x. Menos 2 por menos 2 dá mais 1, não é isso? Então, mais 1 vezes y, mais y. E aqui, ó, nesse caso, eu posso deixar em forma de fração. Só vou fazer o joguinho de sinal, né? Mais por menos dá menos 5 meios. E isso daqui igual a 0. 0 dividido por qualquer número dá 0. Agora, o que eu faço? Eu vou isolar o y, certo? Então, vai ficar y igual a 3x, não é? Porque está negativo, vai passar positivo. Está negativo aqui, vai passar positivo também, mais 5 meios. Então, ó, essa daqui é a forma reduzida da reta que tem essa equação geral aqui. Então, veja, de novo, a gente pegando a equação geral, eu posso obter a reduzida. E eu posso fazer o contrário, eu posso pegar a reduzida também e obter a geral. Certo? Como? Só era aqui, no caso, eu puxar esse 3x e esse 5 meios aqui para antes do sinal de igual. E escreveria nessa forma aqui. Beleza? Então, dá para fazer o processo inverso também aqui. Beleza, né? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, o m vale 3, o coeficiente angular da reta vale 3, e o n, que é o coeficiente linear, vale 5 sobre 2. Beleza? Tranquilo, né? Então, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode deixar nos comentários, né, que eu vou responder. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.